paz seja com todos. Nós vamos, neste momento, abrir a palavra do Senhor, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura do verso 24 até o verso 30. Marcos, capítulo 7, versículos 24 até o versículo 30. Quero falar convosco nesta manhã sobre a vitória de uma mãe intercessora. Marcos capítulo 7, versículos 24 ao 30, diz assim as Escrituras Sagradas. Levantou-se e partiu dali para as terras de Tiro e de Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espíritos imundos, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhes disse: por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Oremos ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que fale conosco através dessa palavra. Feche os seus olhos e não a sua Bíblia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por este momento ímpar, único e singular. Estamos aqui para ouvirmos a exposição da sua palavra. Fala conosco, fica conosco. Abençoe, ó Pai, este sermão nesta manhã, esse ensinamento nesta manhã. Que nós possamos, mais uma vez, sermos ricamente edificados e abençoados pela pregação da tua palavra. Receba glória para si e que esse sermão seja para nos conformar à imagem do seu Filho Jesus. É a nossa oração e agradecimento, para a glória do teu nome. Amém. Meus queridos, nós, todos os domingos pela manhã, temos nos reunido aqui para ouvir a exposição do Evangelho, a exposição da Escritura. E não é diferente hoje, nesse texto a qual nós lemos, que está em Marcos, no capítulo de número 7, nós vemos, por exemplo, este fato, este acontecido, que trouxe grande edificação para os leitores originais desse texto, a qual foi escrito, mas também traz grande edificação espiritual para a nossa vida e para a nossa alma. Ao longo de todo o capítulo 5 e capítulo 6, por exemplo, nós vemos o conflito de Jesus com os mestres judeus, os fariseus, que questionavam acerca dos seus discípulos comerem sem lavar as mãos, e como eles se escandalizavam com essas questões. Porque esse era o costume religioso deles, de comer, e antes de comer, fazer a lavagem das mãos, mas não apenas por higienização, mas também por costume religioso. A tradição oral, dita dentro da religião judaica pelos anciãos, eles acolhiam como também a palavra do Senhor. E através disso, eles colocaram normas, regras e leis que ultrapassaram as normas, regras e leis
tanto morais quanto cerimoniais, que o próprio Deus havia estabelecido a Moisés, para dar aos filhos de Israel. E aqui nesse texto, a qual nós lemos no Evangelho de Marcos, aqui no capítulo 7 especificamente, nós veremos como Cristo, ele se retira do território judeu e vai para um território gentil, para a expansão do reino, expansão do Evangelho, para expandir o seu ministério para além das fronteiras, das cercanias judaicas, além das fronteiras do território de Israel. E como ele, em terras gentílicas, mostra que não são os sãos que precisam de remédio, mas os doentes, aqueles que realmente precisam de restauração e libertação. E o que vai acontecer com uma mulher grega será tão poderoso que será escrito por um judeu, João Marcos. 3 fatos são dignos de destaque à guisa de introdução aqui nesta perícope. Primeiro, Cristo está em um território gentil. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Porque para um judeu nato, um judeu filho de Abraão, prepúcio cortado, um judeu natural, estar em uma região pagã é algo um pouco complexo para o seu tempo. Aqui nós temos uma quebra geográfica definida nesta narrativa, pois o ministério de Jesus na Galileia, lá no capítulo 7, no versículo 23, começa aqui agora a se expandir também para outras nações, para outras regiões. E aqui começa no capítulo 7, no verso 23, o ministério público de Jesus para outras regiões. A região da Pérea, por exemplo, no capítulo 7, no versículo 24, e vai até o capítulo 10, no versículo 52, a narrativa sobre outras cercanias, a qual Jesus ele esteve com os seus pés para pregar a mensagem do reino. Só que aqui no capítulo 7, a partir do verso 23, ele vai para uma terra chamada terra de Tiro e Sidom. As terras de Tiro e Sidom eram cidades da Fenícia, fazendo parte da Síria, atual cidade portuária hoje, atual Líbano, né? Cidade portuária. A cidade de Tiro e Sidom ficava aproximadamente a 62 quilômetros ao noroeste da cidade de Cafarnaum, o local que foi palco de muitos sinais e milagres que o próprio Mashiach, o próprio Yeshua, realiza entre o seu povo. E a palavra significa rocha. Um grande porto ali na época, era um porto natural do mundo antigo, e várias pessoas se achegavam àquela região, ao ponto da região de Tiro e Sidom se tornar uma das regiões mais populares e mais famosas fora da região de Israel durante o período de Jesus Cristo. Então ali não era só um porto famoso, mas também havia uma fortaleza famosa ali naquela região, ao ponto de Alexandre o Grande, quando a tomou, ele construiu ali naquela região de Tiro e Sidom, além daquela região portuária, ele constrói ali também uma grande fortaleza. A Sidom, por exemplo, ficava aproximadamente 42 quilômetros ao nordeste de Tiro e 100 quilômetros de Cafarnaum.
Tiro, Sidom, a palavra Tiro era sinônimo de paganismo entre aquelas regiões, porque era uma cidade muito mal afamada, muito mal falada, apesar da sua popularidade, apesar da sua riqueza natural, como a fortaleza e os portos. Era uma cidade muito mal afamada, desde o Antigo Testamento, porque de lá vinha, por exemplo, uma rainha muito rude no período do Antigo Testamento, cujo nome era Jezabel. Ela vinha dessa região. E essa rainha Jezabel, nós conhecemos na história, no Antigo Testamento, que ela seduziu a Israel à idolatria. Ao unir-se a Acabe, rei de Israel, ela então promove o culto a Baal, a Será e a outros deuses, promovendo, portanto, a idolatria entre os judeus. Portanto, aquela região, a mesma região ali de Jezabel, era uma região afamada, uma região muito mal falada, era uma região muito complicada do ponto de vista judaico. Mas Jesus pisou seus pés ali. Os judeus consideravam, por exemplo, os habitantes de Tiro e Sidom como cães impuros. Eles adoravam usar a expressão cães impuros. Porém, havia uma profecia muito antiga que chegaria à libertação para aquela região, na qual o povo de Tiro e de Sidom e das vizinhanças ali ao redor também compartilhariam as bênçãos da era messiânica. Salmo de número 87, verso 4, por exemplo, retrata muito bem esta profecia de que a era messiânica ultrapassaria os limites fronteiriços, as fronteiras, os limites de fronteira da região de Israel e alcançaria também outras nações tidas como inimigas, como era a nação de Tiro e Sidom, que era tida como cães impuros por parte dos judeus da sua época. Essa profecia, ela começou a cumprir-se quando muitos ali viajaram, por exemplo, para a Galileia, para ouvir os ensinos do Messias, os ensinos de Cristo e serem curados de suas enfermidades e doenças, conforme nós lemos em Mateus capítulo 4, versículo 24 a 25, nós lemos também Lucas capítulo 6, versículo de número 18 a seguir, quando relata que muitas outras nações de outros povos, incluindo Tiro e Sidom, iam ter com Jesus para serem curados e receberem a mensagem do Evangelho. Mas em segundo lugar, queridos, à guisa de introdução, Cristo, quando pisa os seus pés nesta região, chamada região de Tiro e de Sidom, Cristo, ele está quebrando o conceito judaico de impureza, porque os judeus consideravam esta região de Tiro e Sidom como regiões impuras. E quando Cristo coloca os seus pés naquela região, ele está quebrando esse conceito judaico de impureza pagã, porque no texto anterior a esse texto aqui, por exemplo, o capítulo 6 e o início do capítulo 7, Cristo, ele provou que não existe alimentos impuros. Capítulo 7, verso 1 até o verso 23, Cristo mostra que não existe alimentos impuros, que agora o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai pela boca. Cristo então revela que não há pessoas também impuras que não possam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho. Ou pessoas melhores do que as outras que recebem o Evangelho e as outras não recebem o Evangelho. O Evangelho é para todas as pessoas. Apesar de que a salvação não é para todos, a salvação é somente aos eleitos, mas o Evangelho é para todos. Todos ouvem a mensagem, precisam ouvir a mensagem do Evangelho. E aquelas cidades, portanto, queridos, as cidades fenícias, gregas, de Tiro e Sidom, também faziam parte do reino das
da jurisdição do reino de Israel. Isso nós podemos confirmar, por exemplo, até no Antigo Testamento. Mas em terceiro lugar, à guisa de introdução desse texto, Cristo está lidando aqui com a mulher aflita no meio dessa cidade. Quando ele entra nessa cidade, tida como pagã, ele vai lidar com uma mãe aflita, uma mãe angustiosa por causa da sua família. Esse texto nos mostra, queridos, que uma mãe, e como a mãe intercessora afeta a vida dos seus filhos e a vida da sua família. Esse texto nos mostra uma mãe aos pés do Salvador, uma mãe aos pés de Jesus. Embora gentia, embora se achando não merecedora, embora se achando pagã, ela está aqui aos pés do Messias, para receber dele a graça. Embora reconhecendo suas limitações, ela entrou abatida, com medo, mas ela saiu vitoriosa e cheia de fé, mesmo não fazendo parte da comunidade judaica. Isso porque a fé vem pela graça. A fé é uma graça. Nós não merecemos. Charles Haddon Spurgeon, ele dizia que uma pequena fé levará sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu para a sua alma. Posto isto, queridos, vamos então ao texto, capítulo 7, versículo 25, você pode acompanhar comigo a leitura. Diz assim o texto: esta mulher levantou-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Verso 24. Três coisas são dignas de destaque aqui no verso 24 e o verso 25 que nós veremos agora. Em primeiro lugar, Jesus ele entra naquela região e, sabendo das limitações que ele tinha a respeito do judaísmo, a respeito da religião, ele então entra naquela região de Tiro e Sidom e ele queria que ninguém falasse nada, ele queria que ninguém soubesse que ele estivesse ali. Primeiro, para não provocar rumores com os fariseus, que já vinham se arrastando de inimizade, de perseguições contra ele. Segundo, por causa da popularidade, porque estando ele, um homem que faz sinais, um homem que cura cego, que cura leproso, que expulsa demônio, que ressuscita morto, que anda sobre águas, estando naquela região, provavelmente ele não teria um minuto sequer de sossego. As pessoas o procurariam apenas pelos sinais. É igual acontece aí nessas falsas igrejas aí que promovem falsos milagres, que não existem, tá? Não existe, é milagre falso. Essas igrejas estão lotadas porque as pessoas estão lá não por causa de Cristo, mas por causa dos falsos milagres que elas foram iludidas. Então Jesus entra na terra de Tiro e Sidom e ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, justamente por causa da sua popularidade, claro. Mas o verso 25 continua no texto, olha comigo. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele,
veio e prostrou-se-lhes aos pés. Detalhes importantíssimos aqui. Em primeiro lugar, esta mulher, ela discerne o problema que atingiu a sua filha. Mesmo sendo pagã, do ponto de vista da religião, ela discerne qual era o problema da sua filha. Ela percebe que a sua filha tinha problemas, e o problema da sua filha não era natural. Ela percebe que a sua filha tinha problemas, e o problema da sua filha não era na esfera física, humana, humanitária, psicológica, mas era espiritual. E talvez, meus irmãos, esse aqui seja um ponto importantíssimo para nós. Muitas vezes o problema da nossa família não será na esfera humana, será na esfera espiritual. Está faltando Deus na sua casa. Está faltando Deus no seu casamento. Está faltando Deus na sua família. Muitas vezes o problema não vai se resolver com discussões, com conversa, com terapias. Não estou dizendo que isso não resolva, mas muitas vezes não vai resolver. O problema se resolve com oração, consagração e presença de Cristo na casa. Essa mulher, ela não procurou outra ajuda, senão a ajuda correta, Jesus Cristo. A minha filha está endemoniada, está possessa por espíritos malignos. Veja o discernimento desta mulher. Falta discernimento de muitas mães que me ouvem. Porque quem sabe o que está atormentando sua família são demônios. Ela sabia que o problema da sua filha não era natural, que o problema da sua filha era espiritual. Ela reconhece que existia um inimigo real que atormentava a sua filhinha, que ameaçava e conspirava para destruir a sua família. Porque ela tinha, mesmo sendo grega, mesmo sendo cirofenícia, ela tinha discernimento espiritual. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui é muito importante. Mesmo não conhecendo a fé judaica, mesmo não fazendo parte, na verdade, da fé judaica ali, ela sabia, ela tinha discernimento espiritual, porque ela vai à pessoa certa, Jesus Cristo, e relata o caso certo, ela está possessa. Olha o discernimento espiritual dessa mãe. Mas em segundo lugar, querido, segunda coisa que chama a atenção nessa mãe aqui, é que ela discerne não só o problema, tem demônios, mas ela discerne também a solução do problema que atinge sua filha. Ela discerne a solução do problema. Porque no verso 26, olha o que ela vai dizer. Veja comigo. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Ela chega diante de Jesus, conta o caso que a menina está possessa, e depois ela roga, ela pede, ela suplica, ela ora, ela clama a Jesus para que Jesus expulsasse da sua filha o espírito maligno. Veja que ela discerne não só o problema, mas a solução do problema. E aqui no verso 26, ela percebe que não era mais uma questão natural, conjectural apenas, mas ela percebe que era uma questão espiritual. Não era questão de estudar numa escola melhor, não era questão de dar para a filha algo melhor, não, era questão de dar a ela Jesus Cristo. E ela rogava a Jesus para que expulsasse da sua filha esse espírito maligno. Ou seja, não era questão de dar à sua filha confortos materiais, emocionais,
Não que isso não seja importante, mas que ela discerniu o ponto-chave da questão, que era a falta de Jesus. A criança precisava ser liberta. Ela já tinha talvez buscado outras fontes, mas ela sabia que somente Cristo podia libertar a sua filha, somente Cristo podia libertar a sua filha. Isso aqui é importante porque muitas vezes nós confiamos em nosso braço, nós confiamos em nossa força, nós confiamos naquilo que os homens podem fazer por nossa vida ou por nossas famílias, mas nós não podemos nos esquecer que quando as fontes humanas secam, o manancial de Deus continua jorrando. Nós não podemos esquecer que quando todas as fontes humanas se encerram, quando todas as coisas humanas se encerram, os recursos humanos acabam, o recurso de Deus ainda continua vivo, poderoso e eterno em nossa vida, em nossos corações. Aleluia! Essa mulher reconheceu que o problema da sua família, o problema da sua filha era aos pés de Jesus, era aos pés de Cristo. Pelo amor de Deus, meus irmãos, a partir desse sermão nesta manhã, começa a entender que o que está faltando na sua vida e na sua família não é mais dinheiro, não é mais prosperidade, não é mais alegria humana. O que está faltando é Jesus na sua casa, o que está faltando é Jesus na sua família, porque Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O tempo precisa fechar lá na sua casa. Você precisa levantar um altar de Deus na sua casa. Você precisa levantar um altar de Deus no seio da sua família. Porque os problemas só se resolvem com a oração. O verso 26 diz que essa mulher, mesmo sendo grega, mesmo sendo indigna, mesmo sendo considerada uma cã imunda, mesmo que esse era o costume que os judeus se retratavam para os cirofenícios, cães imundos, mesmo sendo considerado pagã, inimiga, ela se prostra aos pés de Jesus e clama para que Jesus libertasse sua filha. É preciso você orar pela libertação dos seus entes queridos. Ela já tinha buscado outras fontes, mas aqui ela vai ao manancial. O texto diz que ela era grega, e a palavra grega aqui já indica que ela não era judia. É uma descendência árabe, cirofenícia. Ela começa clamando, ela começa se ajoelhando, ela chega aos pés de Jesus e se ajoelha aos pés da mesa. Ela chega diante de Yeshua e começa clamando, e ela termina adorando. Opa! Ela começa orando e termina adorando. Se você fizer uma leitura rápida do texto, você vai entender que ela chega aos pés de Yeshua e ela começa orando a Yeshua e ela levanta adorando também a Yeshua. Ela começa orando e termina adorando. Ela começa clamando, se ajoelha, começa clamando, termina adorando a Jesus, começando atrás de Cristo e termina aos seus pés. Ela sabia que Jesus era judeu. Ela sabia que não podia entrar pela porta da frente, dando as caras. Jesus era judeu. Ela sabia que não podia sequer olhar para Jesus, quanto mais tocar nele. Ele é judeu. Mas ela chega talvez por trás, se dobra e clama pela sua filha,
Depois ela se levanta adorando a Jesus diante dos seus pés. Terceiro lugar, o que me chama a atenção nessa manhã aqui, queridos, é que ela discerne que pode clamar mesmo sendo pagã. Ela tem um discernimento que ela pode clamar a Jesus, mesmo sendo pagã, ela pode clamar em favor da sua filha. Verso 26, ela fica aos pés e ela roga para que Jesus libertasse a sua filha. A necessidade nos faz orar por nós mesmos, mas o amor nos faz orar pelos outros. Eu vou repetir, as necessidades nos fazem orar por nós mesmos, mas o amor nos faz orar pelos outros. Ela orou não por ela orou pela sua filha, diante de Jesus. Porque só Cristo é a solução. E mesmo sendo pagã, ela sabia que somente Cristo é a solução para esse problema espiritual. Onde há uma mãe em oração, sempre há esperança. Onde há uma mãe que ora, sempre há esperança. Não desista, ei mãe, não desista do seu filho. Ei pai, não desista do seu filho. Não desista da sua família, porque aonde existe uma mãe que ora, sempre há esperança. Porque uma mãe de joelhos pode colocar filhos de pé. Mães de joelhos, filhos de pé. Não podemos dar aos nossos filhos a vida eterna, porque a salvação vem somente do Pai, mas nós podemos orar para que eles sejam salvos. Nós podemos orar para que eles sejam salvos. Ambrósio de Milão disse a Mônica, mãe de Agostinho, um filho de tantas lágrimas jamais pode perecer. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, era devasso, ímpio, antes da sua conversão, mas a sua mãe Mônica orava por ele, e Ambrósio disse que um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer. Aprenda a orar pelos seus filhos. Uma mãe pode não falar de Deus ao filho, mas pode orar do seu filho para Deus, pode falar do seu filho para Deus. Ore pelos seus filhos. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua família. Interceda por aqueles que são seus. Essa mulher aqui, ela transforma necessidade em adoração, e o que nós precisamos é fazer isso. Transformar necessidades humanas, necessidades nossas, em orações a Deus, em adoração a Deus, em louvor a Deus. E ela nos ensina pelo menos 3 lições importantes aqui. A primeira lição é que o seu clamor foi por misericórdia. Ela clamou pela misericórdia. Ela está aflita e pede ajuda. Ela pede ajuda. Alguém pode ajudar exigindo? Claro que não. Ela não chega exigindo. Ela não chega dizendo, eu não aceito, eu decreto, eu determino, eu profetizo, eu não aceito essa derrota, eu não aceito isso. Ela não disse isso. Pelo amor de Deus, isso é confissão positiva. Ela chega diante de Jesus, dobra o joelho e diz, Senhor, tem misericórdia da minha filha, que está terrivelmente endemoniada. Ela clamou pela misericórdia, e é isso que você precisa, clamar pela misericórdia. Não é profetizar nada, não é decretar nada, não é fazer campanha de nada, não é fazer corrente de nada, novena de nada, fogueira de nada. É clamar pela misericórdia. Para de palhaçada. É clamar
clamar pela misericórdia. Não é exigir de Deus aquilo que Deus deve fazer, como se você fosse dono, como se você desse ordem nele. Ela clama pela misericórdia de Jesus. Ela clama pela misericórdia de Jesus. A sua dor e o seu sofrimento leva a Jesus, não a sua indignação. Por qual motivo você veio nesse culto aqui hoje? Por qual motivo você está ouvindo essa palavra aqui hoje? A sua indignação? Eu estou indignado. Eu estou indignado com a minha vida. Ou você está vindo aqui por causa do seu sofrimento? Porque se foi por causa do sofrimento, o sofrimento foi bom. O sofrimento é maravilhoso. O sofrimento é necessário, porque ele te leva para próximo de Jesus. E se o sofrimento, a dor, te leva até Jesus, Jesus vai te amar tanto, mas te amar tanto, que Ele não vai aliviar seu sofrimento, porque Ele te faz mais próximo de Jesus. Então a gente vai colocar uma placa aqui, ó, venha sofrer. Não é pare de sofrer, não. Venha sofrer. Tome a sua cruz e siga a Jesus. Porque essa mulher aqui foi procurar Jesus por causa de um sofrimento. Não foi por causa da indignação. Porque se fosse pela indignação, ela queria que Jesus de qualquer forma fizesse alguma coisa. Mas ela clama por misericórdia. Não é de qualquer forma. É da forma dele, é do jeito dele. Por isso ela clama a ele. O sofrimento pavimentou o seu caminho com o encontro com Deus. O seu problema era o seu altar de adoração. Ela precisava adorar. Ah, meu querido, muitas vezes o que nós precisamos é apenas adorar a Deus. O céu está caindo na sua cabeça. Abra sua boca e glorifique ao Senhor. Adore ao Senhor. Glorifique ao Redentor da sua alma. Faça como Jó. Amaldiçoa este Deus e morra. Como falas malucas, falas tu, mulher. Não receberei de Deus o bem, não receberei de Deus também o mal. Bendito seja o nome do Senhor, disse Jó. Contudo, ele não pecou com seus lábios. A sua dor deve te levar a Jesus. Ela viu os problemas que ela tinha como oportunidades de ir a Cristo, de encontrar Cristo, de orar a Cristo, de adorar a Cristo. A partir desta manhã, olhe para os seus problemas como oportunidades de ir a Jesus, como oportunidades de orar e de clamar a Jesus, porque esta é a finalidade dos problemas, nos levar a Jesus. Mas em segundo lugar, a segunda lição que eu aprendo aqui com essa mulher é que o clamor dessa mulher foi com senso de urgência. Urgência. Só dela quebrar paradigmas. Só dela quebrar os paradigmas da religião e alcançar Jesus, mesmo sendo pagã, já demonstra que o seu clamor tinha um senso de urgência muito grande. Ela não perdeu a oportunidade. Aqui foi a única vez no registro bíblico que Cristo saiu dos limites da Palestina e foi para a terra de Tiro e Sidom, a terra sirofenícia. As oportunidades, elas passam. E pode ser a única. Nós precisamos acordar para o senso de urgência da nossa geração, o senso de urgência do nosso tempo. As prioridades devem ser exercidas neste momento.
E a prioridade é sua casa, a prioridade é sua família, a prioridade é seus filhos, a prioridade é a libertação da sua família. Por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Tem muita gente perdendo a sua alma e perdendo a sua família. Mas em terceiro lugar, queridos, nós aprendemos com essa mulher que o seu clamor foi cheio de empatia. O problema da filha era o problema da mãe. O problema da filha era o seu problema. Veja a empatia dessa mãe aqui. Notem que o seu clamor é: tem misericórdia de mim, Senhor, socorre-me. Mas era sua filha que estava com problemas, era sua filha que estava possuída. Ou seja, o problema da filha era o problema da mãe. A dor da filha era a sua dor. Refletia na face, no coração e na alma desta mulher. E nos versos 27 e 28, a sua nacionalidade era contra ela, mas mesmo assim ela quebrou esse paradigma. Veja comigo, verso 27 e verso 28. Diz assim o texto: ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor. Vamos para o 27. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus não estava chamando ela de cachorrinha aqui, não. Jesus apenas estava dizendo a ela que a sua descendência, que a sua cidade e o seu clã, a sua família, era tida pela religião como cães impuros. Sua nacionalidade era contra ela. Ela era gentia, cirofenícia, e Cristo era judeu. E além do mais, ela era uma mulher, como na época em que a sociedade era dominada pelos homens. Os discípulos queriam que Cristo a despedisse. Lá no relato de Mateus, no capítulo 15, no versículo 12, Mateus deixa claro que os discípulos até se indignavam com essa mulher e queriam que Jesus a despedisse dali. E aqui nós temos pelo menos 3 obstáculos que essa mulher teve que enfrentar. O primeiro obstáculo foi o desprezo dos discípulos. Mateus capítulo 15, versículo 23, eles pedem para que Jesus despedisse ela, porque eles eram judeus natos, e judeus não poderiam se misturar com os pagãos, muito menos perto de uma mulher grega e cirofenícia. Mas nós temos o silêncio de Cristo. Cristo permanece em silêncio. O silêncio dele foi pedagógico, foi proposital, porque quando os discípulos levantam a objeção religiosa, Jesus fica em silêncio e aquele silêncio trouxe cura. Só aquele silêncio foi terapêutico e pedagógico para esta mulher. Deus silenciou a Jó. Quando Jó ergueu os olhos e fez pelo menos 16 perguntas na metade do livro de Jó, 16 perguntas a Deus: por que, Senhor? Mas a única resposta de Deus para Jó foi o silêncio. Porque muitas vezes o silêncio de Deus, ele é pedagógico, ele nos ensina muito. Mas depois Jesus quebra o silêncio e dá uma palavra. A resposta de Cristo foi uma metodologia robusta. Não fui enviado senão à casa de Israel. Está lá em Mateus capítulo 15, no registro de Mateus. Jesus olha para os discípulos e diz assim: eu não fui enviado senão apenas para a casa de Israel. Eu não fui enviado senão à casa de Israel, mas a todas as regiões. Jesus mostra que o seu ministério se estende para regiões também que não são das regiões judaicas. Mas aqui no versículo 27, Jesus dá uma palavra talvez de desânimo aqui. Ela talvez perde um pouco as esperanças no verso 27. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas veja a resposta sábia desta mãe. Verso 28.
Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ela reconhece que ela não é judia aqui. Ela reconhece que primeiro a salvação vem para o judeu, depois para o gentio. Ela reconhece, ela sabe, ela reconhece quem ela é aqui, diante em face da religião judaica. Mas em vez de reclamar, ela adora a Jesus. Cristo estava dizendo com isso para esta mulher que os judeus eles eram os primeiros a terem oportunidades da fé naquele tempo. Ora, Jesus é judeu, Jesus veio dos judeus. Por isso ele não estava rejeitando essa mulher, ele só organizou as coisas para que ela entendesse que não apenas o judeu era salvo ou precisava de salvação, mas também o gentio, pela fé no Cristo que veio, no Messias que estava diante dela. Quando Jesus diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Por que cachorrinhos aqui e não cães? O diminutivo cachorrinhos aqui no grego sugere cães de estimação, cães de pequeno porte. O termo cão era usado no sentido depreciativo, mas aqui ele escancara a porta e usa a refeição da mesa para explicar o plano de salvação. Mas até, depois ela diz, até os cachorrinhos eles comem das migalhas que caem da mesa das crianças. Olha a humilhação, olha como ela se humilha. Ao dizer, deixa primeiro que se fartem os filhos, Jesus estava querendo dizer para essa mulher, que essa pobre mulher, que Deus não rejeita o gentio, que Deus não deixou de olhar para o gentio, porque primeiro se fartam os filhos e depois os outros. Jesus não coloca um para depois encerrar e não colocar outro. Jesus coloca um para depois colocar o outro, em questão de continuidade, ou seja, a salvação primeiro ao judeu e depois é continuada, estendida também para o gentio. John Calvino dizia que certamente em nenhuma ocasião o Senhor concedeu sua graça para os judeus de maneira que não sobrasse uma prova dela também para o gentio. E no verso 29, quando ela cita no 28, que até os cachorrinhos comem das migalhas, verso 29, Jesus vai elogiar a fé dessa mulher. Veja comigo. Então lhe disse: por causa desta palavra pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Por causa desta palavra que você afirmou, você pode ir, porque ela já está liberta. A sua fé é enaltecida. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 28, Mateus relata que Jesus, além de dizer que por causa desta palavra a sua filha está liberta, Jesus ainda vai elogiar a fé desta mulher. Sua fé é enaltecida. A fé é morta para a dúvida e surda para o desencorajamento e cega para as impossibilidades da vida. As duas vezes que Cristo enaltece a fé de pessoas, são pessoas que não são judeus. São pessoas gentílicas ou gentias. Primeiro, essa mulher que era grega. E segundo, um centurião, chamado centurião romano. Um soldado que tomava conta de 100 soldados. E essas duas pessoas, o centurião e a mulher sirofenícia, eram gentios, eram pagãos. Mas Jesus enaltece a fé dessas pessoas diante dos judeus. George Miller diz que a fé não é saber que Deus pode, mas que Deus quer.
Fé não é saber que Deus pode fazer, mas que Deus quer fazer. Isto é fé. A fé é o elo que liga a nossa insignificância, cachorrinhos, ao poder divino, o Rei eterno, todo-poderoso. Verso 30, a gente encerra. O pedido dela foi atendido. Veja comigo. Verso 30. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Carlos Stuck diz que a fé, ela ri das impossibilidades. Ela sorri das impossibilidades. Agostinho dizia que a fé é crer no que não vemos, e a recompensa dessa fé é ver o que cremos. Fé é crer no que nós não vemos, e a recompensa dessa fé é ver o que nós realmente cremos. Isto é fé. E a fé dessa mulher aqui, ela foi enaltecida por Jesus ao reconhecer a salvação, ao reconhecer o Evangelho e ao sentir a dor da sua filha e clamar pela sua filha, clamar pela sua família. E quando ela chega na sua casa, a sua filha estava sã, deitada sobre a cama, liberta, porque Jesus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Quais são as aplicações desse sermão para a nossa vida nesta manhã? Primeira aplicação, meus irmãos, é que nós temos que entender a importância da oração pelos nossos filhos. Aprenda a orar pelos seus filhos. Aprenda a orar pela sua família. Ore pelos seus filhos. Mães de joelhos são filhos que ficam em pé. Orem pela sua família. Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, segunda aplicação, é que a salvação por meio do Evangelho. Pregue o Evangelho. Jesus está numa região cirofenícia, uma região pagã, mas a salvação chegou lá. A salvação por meio do Evangelho. Mas em terceiro lugar, queridos, nós aprendemos que a fé, ela produz ação. A fé, ela produz atitudes. Essa mulher, ela teve tanta fé que ela foi até Jesus. Porque se a fé, ela for somente um tiro no escuro, você não vai entender nada. A fé tem que te levar à ação, tem que te levar até Jesus. Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta, porque a fé ela tem que te levar a fazer. A fé ela produz atitudes. Ela foi até Cristo, mesmo com todas as limitações existentes em sua vida, em sua geração, em seu povo, em sua nação. Ela quebra todos esses paradigmas e vai até Jesus. Independente do que está acontecendo na sua vida, essas coisas não devem te impedir de orar, devem te levar a orar, devem te levar a buscar a Jesus e crer no preciosíssimo Evangelho da graça. Oremos nessa manhã. Senhor, a tua palavra foi fielmente exposta nesta manhã. Pedimos que esta palavra produza resultados pela qual foi enviada. Nós oramos para que o Senhor alcance nossa família, oramos para que o Senhor alcance nossos lares, para que o Senhor alcance os filhos, os pais, avós, tios, primos, alcance a família, traga libertação para os filhos, traga libertação para a família. Em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã,
e apresentamos diante de Ti, para que o Seu nome, Senhor, somente o Seu nome, seja glorificado. Obrigado por esta palavra nesta hora. Em nome de Jesus, nós Te louvamos para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você, você que também nos acompanha pelas redes sociais. Seja Deus louvado pela vida de todos vocês. Hoje, às 19 horas, nós teremos culto e às 19h40 nós estaremos expondo as Escrituras, tá? Nós teremos a exposição das Escrituras, dando continuidade à nossa série de exposição na Carta aos Efésios. 19h40 para quem nos acompanha através das redes sociais. 19 horas, o culto ao Senhor. A exposição ela é transmitida, então não perca hoje, às 19h40, nós teremos uma live com a exposição da Carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos para o capítulo de número 4 da nossa carta, tá? Então, aguardo vocês, você que é de Montes Claros, está convidado para estar aqui conosco. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito seja sobre nós e sobre nós permaneça, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos.